palavra de Deus. Por quê? Porque nós vivemos em tempos onde todos têm Bíblia, né? Todos têm a Bíblia, e a maioria, principalmente no Brasil, creio que todos estão dentro deste recinto hoje, acreditam que ela é a palavra de Deus. E a gente também ouve a expressão, não, fulano tem compromisso com a palavra de Deus, ciclano não. O que é isso, compromisso com a palavra de Deus? Então, justamente por a gente estar nesse meio, né, onde muito se fala sobre compromisso com a palavra de Deus, e o acesso à palavra de Deus é muito fácil, nós corremos o risco de pensarmos que estamos comprometidos com a palavra de Deus sem estarmos. Então nós vamos refletir em algumas verdades hoje. Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao 8. Os irmãos acharam, amém? Diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparam-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte, corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que ande. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Vamos ler o versículo 8 novamente. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Amém? Que ele está sentado e nós vamos então refletir brevemente nesta palavra. Se você pegar e estudar toda a história da igreja, toda a história do povo de Israel, se você estudar toda a história do povo de Deus, você vai achar uma coisa em comum. As pessoas que tiveram sucesso aos olhos de Deus, eu estou falando, elas eram pessoas comprometidas com a palavra de Deus. Todas as pessoas que tiveram sucesso aqui na terra, segundo aos olhos do Senhor, eram pessoas comprometidas com a sua palavra. Eu me lembro da história de um homem chamado George Miller. Ele viveu no século XIX, na Inglaterra, era de Bristol. E ele, um homem que começou também a fazer essa reflexão. O que é ser um verdadeiro cristão? O que é ter compromisso com a palavra de Deus? Ele começou a estudar a palavra do Senhor incansavelmente. Ele leu a Bíblia mais de 200 vezes, e metade dessas vezes ele lia a Bíblia ajoelhado. Ele gostava de colocar a Bíblia numa cadeira, dobrar os joelhos, estar ali, estudando e meditando na palavra de Deus. O resultado da vida dele foi um homem que fez a diferença aonde ele estava. Ele foi um dos que construiu a maior quantidade de orfanatos lá na Inglaterra. Entendeu que precisava realmente fazer a diferença nos seus estudos da palavra, então dedicou todos os seus recursos e a sua vida para ajudar o próximo. É um dos simples exemplos de pessoas que eu já começo a falar, realmente comprometidas com a palavra do Senhor. Nós lemos ali o capítulo 1 de Josué, uma história que nós conhecemos,
razoavelmente bem. Nós conhecemos a história de Moisés, o grande libertador do povo de Israel lá do Egito. O povo sendo açoitado, massacrado, chegou a um nível onde as criancinhas do sexo masculino estavam sendo mortas, jogadas no rio. Deus levanta quem? Moisés, para libertar o povo. E a gente conhece toda a história. Enfim, Moisés faz todos os milagres, né, através da mão do Senhor, abre mar vermelho, pão cai do céu, nuvem de dia, coluna de fogo à noite, água sai da rocha, todos aqueles milagres que nós conhecemos. O povo sempre rebelde, desobediente. O que acontece? Eles ficam 40 anos circulando no deserto, porque duvidaram da promessa de Deus, de que chegariam à terra prometida. E daí, agora, nós lemos ali que Moisés estava morto. O grande líder da nação de Israel, com mais de 1 milhão de pessoas naquela época, o líder estava morto. E agora as responsabilidades, os desafios estavam sobre Josué. Estavam sobre esse homem que nós lemos. Era um homem de destaque no meio daquela multidão israelita. Josué, ele era aquele auxiliar próximo de Moisés. Josué era aquele comandante do exército que derrotou os amalequitas no deserto. Josué era o homem que teve autorização para, junto com Moisés, subir no monte de Deus. Josué, ele era aquele que ficava na porta da tenda do encontro, quando o Senhor visitava Moisés. Josué foi o único, junto com o seu amigo Caleb, a não duvidar da promessa de Deus, quando Moisés enviou eles para espiarem a terra prometida, que nós conhecemos a história. Vão 12 espias, 10 vêm com medo. Não conseguiremos entrar lá, são gigantes enormes, nós parecíamos gafanhotos pertinho dele. Josué e Caleb falaram: não, realmente é difícil, os muros são enormes, os guerreiros são fortes, mas nós temos Deus ao nosso lado. Mas o povo duvidou, não acreditou na palavra deles, e aí ele recebe a promessa do que está acontecendo agora. Deus fala: apenas Josué e o Caleb, que não duvidaram, esses entrarão na terra prometida. E agora nós estamos diante dessa cena. O povo de Israel, que ficou 40 anos peregrinando no deserto, chega então diante desta terra que tanto se ouviu. Depois de 40 anos, imagine 40 anos, a geração anterior tinha morrido, os jovens, agora os filhos daqueles, né, que receberam a promessa, agora estavam vendo cumprir aquilo que Deus havia prometido para eles. E o desafio era enorme, porque ainda tinha rebelião, ainda tinha pecado, o povo não estava perfeito. Mas Josué, então, o que ele vai fazer? Ele vai buscar a presença do Senhor, para saber o que realmente ele precisava fazer. E daí Deus já de cara, a primeira instrução de Deus para Moisés, é essa que lemos aqui no versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e será bem sucedido. Nós gostamos muito dessas expressões, desses termos falados aqui no final do versículo. Prosperidade e sucesso. Todo mundo quer isso. Todo mundo quer prosperidade, todo mundo quer sucesso. Se eu perguntasse para os irmãos aqui: tem alguém que quer ser um fracassado? Levante a mão. Eu creio que ninguém levantaria a mão. Todo mundo quer sucesso e todo mundo quer prosperidade. Essas são as palavras que estão na mídia. Os livros mais vendidos hoje, você pode pegar lá, né? É os livros de autoajuda. E quando tem a palavra sucesso, dinheiro, felicidade, prosperidade, eles estão no topo dos mais vendidos. Porque todo mundo quer isso. E por certo, Josué também queria. Mas Deus fala: querer é uma coisa, alcançar isso é outra coisa. Então Deus passa as instruções, o que deveriam fazer. E aqui, nessas instruções que o Senhor passa, está revelado o que é uma pessoa comprometida com a palavra do Senhor. Isso é uma lição para mim todos os dias, e precisa ser uma lição para você, porque nós que desejamos também ter sucesso aos olhos de Deus, precisamos cumprir isso. E a primeira coisa que nós precisamos entender é, nesse tripé de compromisso com a palavra de Deus, é o conhecer a palavra do Senhor.
Conhecer a palavra do Senhor. Eu vejo isso aqui como um tripé: conhecimento, a prática e a proclamação. Esse tripé do conhecimento, ele é o primeiro e o fundamental para que nós venhamos estar comprometidos com a palavra do Senhor. Deus disse para Moisés: olha, medita na palavra de dia e de noite. Deus falou para ler ou para meditar? Tem uma diferença grande aqui entre apenas ler e meditar. Infelizmente, nós vivemos em tempos que nenhum dos dois acontece. As pessoas reconhecem, se você perguntar para a maioria dos brasileiros, não, a Bíblia realmente é a palavra de Deus, mas as pessoas não leem, e o meditar, o estudar, o se aprofundar, fica um pouco mais difícil. Eu estou aqui para dizer para cada um de nós hoje, para você, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, ancião, você quer realmente ter uma vida de sucesso aos olhos do Senhor? Você precisa, então, começar a não apenas ler a Bíblia, mas a estudar a Bíblia. Você precisa começar a buscar se aprofundar no estudo da palavra do Senhor. Se isso aqui é realmente a palavra do Senhor, eu preciso conhecê-la. Então, comece a estudá-la. Busque técnicas de aprofundamento, técnicas de estudo. Escolha talvez o estudo temático, onde você escolhe lá um tema da Bíblia. Pecado. Eu vou estudar tudo o que a Bíblia fala de pecado. Nas concordâncias bíblicas, isso é muito fácil de fazer. Sobre amor, um personagem da Bíblia, ou um estudo textual. Não, eu quero saber o que significa essa carta aqui de Ageu. Esse profeta, o que realmente é isso? Estuda, mas nós precisamos estudar. Por quê? A Bíblia, ela foi escrita por um povo diferente do nosso. Era o povo de Israel, em tempos totalmente diferentes do nosso. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha tudo isso. E existe contexto que nós precisamos saber para realmente entender o que é a palavra do Senhor. Para quê? Para que depois nós possamos realmente alicerçar os outros tripés. Não tem como uma coisa acontecer sem a outra. Não tem como eu obedecer e cumprir a palavra do Senhor se eu não a conheço. Não existe essa possibilidade. Eu me lembro da minha vida, né? Eu tinha as minhas dúvidas. Eu era sempre fui filho de pastor, já nasci nisso. E às vezes chegava o irmão e falava: você não pode fazer isso, isso é pecado. O outro falava: não, isso não é pecado. Isso é certo você fazer. Não, isso não é certo você fazer. E daí a gente vai ficando no meio dessas neuroses, né? E a gente, infelizmente no Brasil, dentro da Assembleia de Deus, tem muitas pessoas quase que com dupla personalidade, né? Uma vez age de um jeito porque acha que ele é certo, daqui a pouco não entende, age do outro jeito para ver se isso é certo, e tenta agradar um, não é aquilo, tenta agradar o outro. Quando descobre, cara, a Bíblia não falava nada daquilo. Mas nós precisamos entender justamente isso. A palavra do Senhor precisa estar acima de tudo, e eu preciso conhecê-la, para conseguir realmente cumprir e fazer ela ser cumprida na minha vida. Você imagine, se Josué, ele não tivesse estado atento às palavras de Deus e aos ensinamentos do Senhor. Deus falou para Josué: Josué, você vai fazer o seguinte, não chega com grandes armas para destruir o muro, vocês não vão conseguir. O muro de Jericó, ele é muito fortificado. Se Josué realmente, ele era um grande comandante, se ele realmente não desse ouvidos à palavra do Senhor, provavelmente eles iriam com catapultas, eles iriam com troncos, soldados batendo nos portões da cidade para tentar destruir. Mas Deus falou: Josué, acredita na minha palavra, e minha palavra é assim: vocês vão pegar e dar 7 voltas ao redor dos muros. Vocês vão pegar e tocar trombeta, e depois gritar, e o resto deixa que eu faço. Josué, ele obedeceu porque ele entendeu a palavra do Senhor. A primeira coisa, então, meus irmãos, que realmente precisa fazer parte da nossa vida, é o estudo da Bíblia. Não tem como você cumprir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, agradar o coração de Deus, se você não conhece esta palavra.
E daí, não tem como a gente conhecer e se aprofundar no estudo da palavra de Deus sem disciplina. Sem disciplina. Nos nossos dias, meus irmãos, a gente tem disciplina para trabalhar, porque a gente tem que chegar no horário, a gente tem que bater o ponto no cartão às 8, sai lá às 18, a gente tem que ter a disciplina. A gente tem a disciplina para tantas coisas na vida. Tem gente que é disciplinado para assistir o jornal, da hora, 8 da noite, desliga tudo, tal, senta no sofá, disciplina para assistir o jornal. A novelinha, que todo dia no mesmo horário, tem gente que segue lá todo dia, para o mundo, liga a televisão porque tem disciplina para assistir a novelinha. Tem gente que perde compromisso, tem gente que deixa de ir numa festa, deixa de ir numa igreja, deixa de fazer tanta coisa, por quê? Porque vai ter a novelinha, então preciso estar lá, e tantas outras coisas, o futebolzinho e assim por diante. A vida, ela exige a disciplina de cada um de nós, mas se realmente eu quero ser alguém comprometido com a palavra de Deus, e ver Deus abençoando a minha vida, eu preciso me disciplinar para estudar a palavra dele. Irmãos, daí isso só vem com uma profunda atração por essa palavra, um profundo desejo de conhecer essa palavra, uma profunda ansiedade de realmente buscar mais, sentir as palavras do Senhor, os ensinamentos do Senhor e conhecer mais sobre isso. Eu me lembro quando eu estava apaixonado, adolescente apaixonado pela minha esposa, gente, eu queria saber tudo sobre ela, queria saber os gostos dela, a vontade dela, o desejo dela, estar com ela era um prazer, queria tudo isso, tudo que ela colocava na internet me atraía, me encantava, eu buscava. Hoje é a mesma coisa. Tem pessoas aí que seguem tantas personalidades, seguem tantas pessoas e está lá no Facebook. Todo dia tem que dar uma olhadinha naquela página, porque lá tem coisas que agradam. Todo dia tem que dar uma olhadinha no perfil daquela pessoa, porque precisa saber o que aquela pessoa está falando, porque tem alguma coisa ali que te atrai. A palavra do Senhor, ela precisa nos atrair mais do que qualquer coisa. Quer ser uma pessoa bem-sucedida aos olhos de Deus? Quer ser alguém de sucesso aos olhos do Senhor? Ame essa palavra e busque conhecê-la a cada dia. Seja disciplinado para isso, e você realmente será uma bênção. Eu consegui resolver os meus conflitos teológicos, meus conflitos de o que é um verdadeiro cristão, a partir do momento que eu realmente me dediquei ao estudo dessa palavra. E às vezes eu era chato, com algumas coisas, de questão de tempo. Podia me convidar para qualquer outra coisa. Se naquele período eu tinha separado para estudar a Bíblia, não venha buscar falar comigo, me atrapalhar, a não ser que é alguma coisa muito urgente, porque eu era chato. Me disciplinei. Quando eu tinha os meus 14 anos, eu já falei uma vez isso, eu me viciei num jogo de computador, era o FIFA 98, quando eu vi aquele jogo era amor à primeira vista, e jogava ele assim o tempo todo, chegava em casa, era FIFA, antes de ir para o culto era FIFA, antes de ir para o trabalho era FIFA, era só o FIFA. Um dia, eu tocava na banda lá em Lages, e Deus realmente veio e falou comigo, olha, o trono da tua vida está sendo ocupado pelo FIFA. Foi de uma maneira tão clara, que eu me prostrei e pedi perdão para o Senhor. E aquele dia eu fiz uma promessa: Senhor, se eu, a partir de hoje, gastar 1 hora jogando FIFA, eu vou gastar 2 na tua presença, estudando a tua palavra e orando. Se eu ficar meia hora no FIFA, eu vou gastar o dobro, 1 hora na tua presença. E assim, eu comecei realmente a buscar mais o Senhor, a entender muito mais a palavra, consequentemente, a minha vida começou a ser uma bênção nas mãos do Senhor. Mas eu precisei fazer renúncias. E meus irmãos, se nós entrarmos na forma do mundo, que não é o que Deus espera, Deus usou Paulo para dizer, não vos conformeis com esse mundo, mas se nós entrarmos na forma do mundo, nós vamos nessa loucura de estar o tempo todo buscando entretenimento novo. Gente, nos nossos dias, tem muita coisa para fazer, tem muito lixo, mas tem muita coisa boa. As nossas televisões têm 100 canais para assistir, os nossos celulares têm 300 aplicativos para baixar.
As atividades do dia a dia são inúmeras, muitas pessoas para conversar no Facebook, a internet aproximou o mundo, trouxe o mundo para a palma da nossa mão. Se você não tiver disciplina, você não vai realmente se interessar pela palavra do Senhor. E isso é o que o diabo quer, porque se você não conhece a palavra, você se torna um cristão fraco, que cristão fraco é facilmente destruído, a fé se torna abalável, sem fundamento. Por isso, precisamos aprender mais a palavra de Deus. Ame e medite na palavra de Deus. Não apenas leia, mas estude a Bíblia. Isso vai ser bênção para você. Lembre-se de uma coisa muito importante hoje. Quando estudar a palavra de Deus, sempre deixe o Espírito Santo te conduzir. Esse é o único livro que todos os momentos que nós lemos, nós temos a presença do autor junto conosco. E se você não estiver deixando e dando liberdade para o Espírito Santo, cuidado, porque daí você vai buscar ajuda de um, de outro. Na internet tem muita baboseira bíblica na internet. Busque sempre a orientação do Espírito Santo, e você já está realmente fortificando um desses tripés do teu sucesso. Segunda coisa muito importante também, que está ali na instrução que Deus deu para Josué: viva a palavra. Não apenas conheça e estude a palavra, mas você precisa viver a palavra. Deus disse assim para ele: olha, medite dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Tem um objetivo da gente conhecer a palavra de Deus, é para fazê-la cumprir-se na minha e na sua vida. Gente, se isso aqui é a palavra de Deus, se isso aqui é um manual de vida que Deus deu para cada um de nós, eu preciso levá-la a sério. Jesus, ele contou uma parábola, está lá em Mateus, se eu não estou enganado, 26. Ele disse assim: um pai tinha 2 filhos. Ele chegou para o mais velho e disse: filho, você podia ir lá na vinha trabalhar um pouquinho lá para mim? O filho falou: ah, pai, não vou. O pai saiu e depois o filho ficou pensando: puxa, é meu pai, eu vou sim. E pegou e foi lá e começou a trabalhar. O pai também chegou para o filho mais novo e disse: filho, você podia ir lá na vinha trabalhar para o pai? O filho falou: pai, pode deixar que eu vou. E o tempo passou e aquele filho mais novo não foi. E Jesus pergunta: qual deles fez a vontade do pai? A resposta foi lógica, né? Aquele que foi, aquele que colocou em prática, mesmo que ele tinha falado que não ia, foi esse realmente cumpriu a vontade de Deus. É a mesma coisa. A palavra do Senhor hoje, nós precisamos conhecê-la, mas muito importante também é a gente colocar em prática o que nós aprendemos. Se você não conseguir colocar em prática o que aprende da palavra do Senhor, não adianta nada. Conhecer é importante, mas colocar em prática é essencial. E aí nós começamos a entender por que tantas pessoas não dão frutos. Tem grandes teólogos, eu mesmo tinha livros assim de teólogos fantásticos, eu lia aqueles livros, eu falava: não acredito, cara, como que esse cara conhece da palavra de Deus? Mas aí você ia ver a vida do camarada, não tinha nada de Deus. Conhecimentos fúteis. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, você pode memorizar 300 mil textos bíblicos, se você não colocar em prática, de nada adianta. De nada adianta. Um dos versículos que eu considero mais importante da Bíblia está lá em João 14 e 15. Jesus falando para os seus seguidores: olha, todos aqueles que me amam obedecerão a minha palavra. E lá em João 8,31 ele diz assim: olha, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Colocar em prática. Irmãos, isso aqui é uma coisa que falta muito hoje. Infelizmente, as pessoas não conhecem a palavra do Senhor. Sem conhecer, não vão conseguir praticar, né? E daí vive-se hoje essa loucura falsa de usar máscara para tudo. As pessoas usam máscara para tudo.
Máscaras da santidade. O que você mais vai ver é isso. Máscaras da santidade. Não me toque porque eu sou santo. Não chega perto de mim porque eu sou santo. E a gente vê as pessoas idolatrando pregadores, idolatrando cantores, idolatrando pastores, idolatrando pessoas, justamente porque não conhece a palavra e nem sabe o que realmente é ser um cristão. O padrão do mundo, de boa postura, de boa eloquência, de boa afinação, tem sido os padrões de reconhecimento, quando nós deveríamos reconhecer aqueles que geram frutos, aqueles que estão amando vidas, aqueles que realmente estão fazendo diferença no reino de Deus. E nós precisamos fazer isso também, cumprir e acontecer na nossa vida. O Paulo, que foi um dos grandes apóstolos, talvez um dos maiores apóstolos, certa vez ele conheceu um jovem chamado Timóteo, e era um jovem que queria muito fazer a obra do Senhor, era um jovem que tinha o desejo enorme de realmente agradar o Senhor e ser alguém comprometido com a palavra. Daí Paulo escreve uma cartinha para o Timóteo. Nessa cartinha ele diz assim: olha, quanto a você, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu, porque desde criança você conhece as Sagradas Escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Cumpra a palavra de Deus, coloque a palavra de Deus em prática, e assim realmente nós vamos ter vidas abençoadas e seremos bem-sucedidos. E às vezes a gente pergunta: puxa, mas eu devo cumprir a palavra de Deus quando? De dia e de noite, meu irmão. Tudo que você faz é de dia ou de noite. Se você está no trabalho, se você está em casa, se você está na vizinhança, você precisa ser um cristão verdadeiro e cumprir a palavra do Senhor, obedecer os ensinamentos de Deus. E é claro, a gente poderia falar aqui a noite inteira de como isso funciona na prática, mas é só você olhar para Jesus, do jeito que ele agia, e imitá-lo, principalmente no trato com pessoas, que começa lá dentro de casa, no respeito a pai, mãe, filho, marido, esposa e assim por diante. Nós precisamos realmente conhecer a palavra do Senhor, mas para cumpri-la, senão de nada adianta, é conhecimento fútil. E o terceiro tripé disso: conhecer, praticar e pregar a palavra. Josué, ele recebeu essa instrução de Deus: não deixe de falar as palavras deste livro. Se esse livro realmente é o livro de Deus, se isso aqui é o manual de Deus para a vida humana, eu preciso praticar na minha vida. E se realmente eu praticar na minha vida, eu vou ser abençoado, ser uma pessoa de sucesso. Só que eu não posso ficar com isso só para mim. Eu preciso compartilhar. Eu preciso pregar a palavra de Deus. Eu prego através de atitudes e também verbalmente. Começa com as atitudes, começa com os exemplos, começa aquele funcionário da empresa olhar: mas hoje é segunda-feira e você chega com um sorriso, o que aconteceu? Testemunho, através da tua vida. Daí lá você vai falar, daí lá você vai pregar. Mas nós precisamos pregar a palavra de Deus. Paulo, ele disse: olha, a fé, ela vem por ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Os nossos lábios, o nosso Facebook, o nosso dia a dia está sendo usado para proclamar o quê? O quê? Nós precisamos proclamar a palavra de Deus. Nós precisamos falar dessas boas novas para todos. Os discípulos, quando eles entenderam, quando o Espírito Santo abriu a mente dos discípulos, o que realmente era o plano da salvação em Jesus, a primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Pregar. A Bíblia diz: estavam todos reunidos, 120 pessoas lá no cenáculo, reunidos buscando o Senhor. De repente desceu o Espírito Santo sobre eles, e foram realmente cheios do Espírito Santo, falaram em novas línguas, e depois o que eles fizeram? Saíram daquela casa, saíram do cenáculo, estavam ali todos com medo, agora ganharam coragem para quê? Para pregar a palavra do Senhor.
Proclamar o quê? Aquilo que eles estavam sentindo e aquilo que eles haviam conhecido. Por isso que eu disse que é um tripé. Um depende do outro. Você precisa conhecer, viver, para depois proclamar. E o resultado foi fantástico daquela proclamação. Irmãos, nós precisamos a cada dia conhecer, viver, mas não se envergonhar de proclamar essa palavra. Nós existimos, nós fomos chamados para levar as pessoas a conhecer a mensagem do Evangelho. Esse é o propósito da nossa vida, desfrutarmos do Evangelho, porque estávamos caminhando para o abismo e fomos resgatados pela graça do Senhor, e agora nós estamos indo para o caminho certo, não mais para o abismo, indo para o caminho certo. Só que eu não posso ir para o caminho certo, dizer que eu estou cumprindo a palavra do Senhor, mas ao mesmo tempo olhando para trás, vendo uma fila caída no abismo, aquilo não mexer comigo, aquilo não afetar nada em mim. Eu já estou negando o meu entendimento e compreensão da palavra do Senhor, porque eu preciso amar o próximo como a mim mesmo. Eu não queria estar naquele abismo, eu não queria cair naquele buraco. Como é que eu vou agora cruzar os braços e não falar para aquelas pessoas: gente, o caminho que vocês estão indo é errado, venha por aqui, esse é o caminho certo, esse é o único caminho que nos leva a Deus. Então, a proclamação do Evangelho, ela faz parte de quem é realmente comprometido com a palavra de Deus, de quem é um verdadeiro cristão. Irmãos, precisa se levantar pessoas que preguem o verdadeiro Evangelho, porque vivemos em tempos onde essa mensagem aqui muitas vezes tem sido distorcida. Essa mensagem tem sido usada para enganar pessoas. Eu estava lendo uma reportagem de uma revista que eu gosto, que sugiro que todos leiam, que eu considero a melhor revista cristã no Brasil, revista Ultimato. E o artigo de capa, o principal, falava sobre anzóis com cheiros de isca. Não sei se foi nos Estados Unidos, desenvolveram um anzol que tinha cheiro de minhoca. E aquele anzol, quando jogado, os peixes iam, fisgavam ele, porque ele tinha ali, tipo uma essência de minhoca. E o autor, ele fala: olha, infelizmente, nos nossos dias isso está acontecendo. Tem se jogado aí uma mensagem dizendo que é de Deus, que não é de Deus. Tem se jogado aí uma mensagem dizendo que vem do céu, mas que não é do céu. E muitas pessoas têm entrado por esse caminho, porque não sabem discernir de fato o que realmente é a palavra do Senhor. E se eu e você, que conhecemos o Evangelho verdadeiro, cruzarmos o nosso braço e não fizermos nada, muitos vão estar abocanhando esse anzol, que não tem algo que realmente satisfaça, mas é só para enganar, é só para pegar. Nós precisamos, irmãos, realmente estarmos convictos que essa mensagem que mudou a minha vida, que é realmente a mensagem de Deus, é realmente a mensagem que vai levar outras pessoas ao caminho de salvação e de solução. Na grande reforma que aconteceu, a reforma protestante, lá no século XVI, com Lutero, Zwinglio, Calvino e assim por diante, você vai ver que um dos pilares da reforma era o famoso sola scriptura, ou seja, somente a Escritura. A Escritura é a nossa regra de fé. A Escritura é o padrão que devemos seguir. A Escritura é a mensagem que devemos proclamar. E o Paulo, que já citamos algumas vezes nessa mensagem, ele era alguém apaixonado pelo Evangelho. Ele colocou lá em Romanos capítulo 1, do 14 em diante: olha, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, por isso estou disposto a pregar o Evangelho a todos. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, do judeu, do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Irmãos, impossível conhecer a mensagem de Deus através do estudo, viver ela aplicando na sua vida e não ser um proclamador. É impossível. Isso aqui se torna o nosso orgulho. O Evangelho se torna a coisa que nós mais
vamos realmente desejar proclamar. É um desafio isso? É. No ativismo que vivemos, meus irmãos, é um desafio. É um desafio. Eu tirar todo dia um tempo para meditar na palavra do Senhor. Mas eu não vou conseguir agradar ao Senhor, ser obediente a ela, se eu não entender essa palavra. Esse tripé precisa fazer parte da minha vida e da sua vida. Entender a palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor e pregar a palavra do Senhor. Se você fizer isso, daí aquilo que a gente começou a falar, que Deus colocou aqui também para Josué, então serás bem-sucedido e os seus caminhos serão prósperos. Irmão, quer ser bem-sucedido aos olhos de Deus? Quer realmente viver uma vida que agrade a Deus e que te dê paz, que te dê alegria, que te dê a cada dia satisfação de viver? É aquela tal da novidade de vida que o Senhor prometeu para mim e para você? Ame, viva e pregue essa palavra. Se você fizer isso, eu te dou a certeza absoluta que a sua vida vai ser uma bênção e você será próspero. Amém? Vamos colocar em pé. Nós já vamos fazer uma oração. Oração por quê? Porque nós precisamos realmente da ajuda de Deus para isso. Se há desejo no seu coração de realmente levar a sério essa palavra, talvez é uma palavra um pouco dura, alguns podem achar, mas eu te garanto, meu irmão, que é a palavra que realmente você precisava ouvir, que eu precisava ouvir, para começar a valorizar muito mais os recados de Deus para a minha vida e ter a vida que Ele sonhou para mim. Feche seus olhos e vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo ensinamento que deste a Josué e que chegou até nós hoje, em 2013. Josué tinha tantos desafios, Senhor, pela frente, e nós vemos que no final da vida dele, ele pôde olhar para trás e ver que ele foi um homem de sucesso na vida dele. Assim, Senhor, nos nossos dias, nós temos tantos desafios. São tantos desafios na nossa casa, são tantos desafios na nossa empresa, são tantos desafios na vizinhança, são tantos desafios na nossa sociedade, são tantos desafios dentro da igreja, são tantos desafios que nos cercam, Senhor. Muitas vezes nós até pensamos que não iremos conseguir vencê-los, mas a Tua palavra, Senhor, veio hoje aqui nos realmente chacoalhar, para observá-la, Senhor, muito mais atentamente. E nesse mundo de ativismo, Senhor, onde não tem tempo para quase nada, nós estamos aqui, Senhor, com os corações abertos, desejosos de sermos usados por Ti, sermos bênção e conhecermos verdadeiramente a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a nos disciplinarmos, para que a cada dia, Senhor, essa palavra salte aos nossos olhos e desça ao nosso coração, e a gente venha vivê-la lá em casa, vê-la no trabalho, aonde estivermos, Senhor. Nós queremos viver a Tua palavra e muito mais, pregar a Tua palavra. Nós sabemos que essa é a palavra de salvação. Essa é a palavra que irá restaurar casamentos de nossos amigos. Essa é a palavra, Senhor, que irá curar corações feridos. Essa é, Senhor, a palavra que vai, Senhor, levar as pessoas a achar um sentido de viver. E muitas vezes, Senhor, elas estão desesperadas do nosso lado. E nós estamos calados, sabendo que há uma solução. Perdoa a nossa omissão, Senhor, e faz de cada um de nós proclamadores da Tua verdade. Essa é a nossa oração. E o que pedimos, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém.